Mas nós vamos fazer assim, eu não sei, já que a gente vai tentar ter uma conversa, eu não sei exatamente até onde nós chegamos. Caso nós não conseguirmos chegar até o final do que eu tinha em mente, é uma boa oportunidade de você vir à noite e ver o final. Mas eu vou fazer várias perguntas para vocês, aproveitando que dá para a gente conversar. E esse primeiro slide, realmente eu não quero parar aqui muito tempo. Deus colocou no nosso coração há cerca de 5 anos, começamos esse centro de reflexão missiológica. E se você tiver interesse, por favor, aqui tem vários canais digitais que você pode acessar e você vai ter. Nosso propósito principal é produzir conteúdo missiológico de qualidade que ajude a Igreja brasileira a refletir sobre o grande desafio que nós temos de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Então você pode entrar tanto na nossa página web, como buscar no Facebook, tem vídeos, tem artigos, cursos que nós oferecemos, geralmente em associação com o Seminário Servo de Cristo. Então você pode ficar à vontade e daí conhecer um pouco mais sobre esse ministério. O tema que vocês têm aqui durante esse mês é um tema bastante complexo. Aparentemente simples demais, Missio Dei, missão de Deus, mas eu não sei quantos milhares de livros foram escritos sobre o assunto e quantas milhares ou centenas de posicionamentos dentro da Igreja Cristã Internacional existem em relação a qual é a melhor maneira de definirmos o que é a Missio Dei. Se eu não me engano, na semana passada vocês estiveram estudando sobre Gênesis 18. Foi isso mesmo? Foi Gênesis 18? E é claro que algumas das fontes das quais nós temos bebido, Zaqueu, são parecidas. Eu não sei exatamente o que ele disse, mas até olhei na página web para ver se o vídeo já estava lá, para não ficar repetindo, mas ainda não estava o vídeo da pregação. Então é possível que algumas coisas que eu estarei falando vocês já escutaram e daí nós podemos ter oportunidade. Então, se você tiver dúvidas sobre qualquer um desses pontos, não espere terminar. Simplesmente você, por favor, levanta a mão e nós vamos conversar sobre esses assuntos. E acho que o Isaac mencionou, nós, quando falamos de missão, eu creio que uma das primeiras perguntas que está absolutamente relacionada com o tema desse mês é se nós somos, na verdade, coadjuvantes ou protagonistas. E uma boa parte do que eu vou falar, você depois eu até quero recomendar que você compre pelo menos um dos 2 livros que você vê aqui. E eu vou falar várias coisas que o Cris menciona no livro, não somente porque está no livro, mas Rosângela e eu tivemos o privilégio de sermos alunos dele durante 2 ou 3 anos. Então, se um dia você encontrar e falar, olha, o Marcos falou aquilo que você já está falando, não tem problema, ele sabe disso. Na verdade, tivemos o privilégio de aprender com ele. Então, o que for de bom, você acredita ao Chris, o que for de ruim, você fala com o Isaac, depois ele pode dar uma consertada. Mas quando nós falamos da palavra missão, geralmente o que nos ocorre, pelo menos tradicionalmente, na Igreja Evangélica Brasileira, nos vem à mente um mapa do mundo, onde nós pensamos, ok, onde é que o Evangelho ainda não foi pregado, seja aqui no Brasil, ou seja em outras partes do globo. Então nós falamos, missões têm a ver com mandar pessoas para esses lugares, para que o Evangelho seja pregado. E, obviamente, isso é uma parte absolutamente inegociável da nossa definição do que é missão ou missões. Mas quando nós falamos e mencionamos a expressão Missio Dei, além de pensarmos no óbvio, na tradução lógica, missão de Deus, o que mais vem à sua mente? Qual é o conceito que surge na sua mente quando você escuta a expressão Missio Dei ou missão de Deus? Qualquer um assim, pensamento curto, não precisa ser profundo. Oi? Evangelização é algo que vem à nossa mente com frequência, correto? O que mais?
Propósito de Deus. Quem disse propósito de Deus? Lá atrás. Ok, muito bem. Mais alguma coisa vem à nossa mente quando nós pensamos em missão de Deus ou escutamos essa expressão? Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Ok. Quase tinha entendido cuidado com Deus. Eu falei lá, não é por aí, não. É outra coisa. Tá certo. São alguns conceitos que realmente estão embutidos dentro dessa expressão, mas pelo fato de nós termos muitas posições, muitos posicionamentos, eu creio que é importante nós entendermos, cada vez que nós tentamos abordar um assunto bíblico, existe algo que nós temos que enfrentar. Nós sempre que tentamos analisar e fazer teologia, fazer sociologia, nós temos uma coisa que se chama lentes hermenêuticas. E é muito interessante porque você pode, a minha especialização, na verdade, além de estar falando muito sobre teologia da missão, por nós termos morado no mundo muçulmano, eu tenho me especializado em mundo muçulmano, e é interessante, os muçulmanos pegam uma passagem do Alcorão e eles olham lá e diz: ataquem os inimigos. Está lá no Alcorão, todos eles estão lendo exatamente a mesma coisa. Agora, a conclusão que eles vão chegar, esses diferentes muçulmanos, depende muito das lentes hermenêuticas que eles estão utilizando para interpretar o texto que eles estão lendo do Alcorão. E com nós cristãos não é diferente. Nós temos as nossas doutrinas centrais, nós não abrimos mãos dessas doutrinas centrais. Ao mesmo tempo, existem determinados temas que diferentes irmãos e irmãs olham para esses assuntos através de lentes ou pressuposições diferentes, e nós acabamos, às vezes, chegando a resultados relativamente diferentes enquanto ao que significa, e a expressão missão de Deus é uma delas. E qual é a pressuposição que nós estaremos utilizando aqui para analisarmos esse tema? E eu vou dizer algo meio enigmático. Eu não sei se eu vou chegar até o ponto onde eu vou poder explicar isso, e se não, mais uma razão para você. Pois é, que eu estou te ajudando, estou tentando fazer o pessoal voltar no. Então, a pressuposição, se você não gostar da expressão lente hermenêutica, a pressuposição que nós vamos olhar a Bíblia, através da qual nós vamos olhar para a palavra de Deus hoje, ela se resumiria na seguinte frase: a Terra gira ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. A Terra gira ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. Fica com essa pressuposição na mente, e eu espero que daqui a pouco eu consiga explicar por que isso é importante quando nós falamos sobre a missão de Deus. E falando desse assunto, nós temos que resolver algumas perguntas. Nós temos que entender qual é a missão, quem é o protagonista e qual é a abrangência dessa missão. Se nós tivéssemos tempo, aqui hoje de manhã, nós poderíamos fazer um exercício bastante interessante, e esse exercício seria: quais são os nossos versículos bíblicos missionários preferidos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, porque são a partir desses versículos preferidos que você e eu costumamos fazer a nossa definição de missões. Eu já fiz esse exercício em diferentes igrejas e é muito interessante o resultado. Rosângela e eu fomos chamados para o mundo muçulmano por volta do ano 1983, 1984. Eu sei que nenhum de vocês ainda tinha nascido ainda, Isaac principalmente, não tinha
ainda nascido, 1983, 1984, mas foi nesse processo, num navio que alguns de vocês devem conhecer como navio Duros, onde Deus colocou a grande convicção no nosso coração de que nós deveríamos sim ir para uma das regiões do mundo onde o Evangelho ainda não tinha sido anunciado. Nós fomos para Marrocos. Nosso primeiro filho, nascido aqui no Brasil, estava com 10 meses, passamos por um processo profundo de adaptação cultural, tivemos que viver durante vários meses com famílias muçulmanas, comendo com eles, vestindo a mesma roupa com eles, tentando entender os seus hábitos, os seus costumes. Uma coisa terrível aconteceu e eu não tive como me livrar. No meio da cidade, na rua mais movimentada da cidade de Marrakech, depois eu fui literalmente para lá de Marrakech, mas eu ainda estava ali em Marrakech, um muçulmano alto, bigodudo, de 50 e tantos anos, agarra na minha mão e lá vamos nós dois de dedinhos dados, assim, caminhando pelo centro da cidade. Fazia parte. Eu não podia dar a mão para a Rosângela quando nós saímos na rua, eu não podia carregar o meu filho, eu não podia dar um beijinho sequer no rosto dela. Mas a primeira coisa que eu fazia quando via meus amigos era dar 3 beijos no rosto e sair de mão dada caminhando pelo meio da rua. E a primeira vez eu pensei, puxa vida, se meu pai me disse agora, o que é que ele ia dizer com um negócio desse? É tanto trabalho, olha aí o que acabou dando. Mas quando eu penso nessa experiência, que obviamente eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, vem à minha mente a primeira ideia de que nós éramos filhos missiológicos da nossa época. Os anos 80 foram anos fantásticos aqui no Brasil. Nós recebemos uma influência tremenda da missiologia, tanto europeia como norte-americana. E quando nós saímos para o campo, altamente influenciados por essas biografias dos grandes heróis da fé. Nós víamos Hudson Taylor, nós víamos William Carey, nós víamos todos esses grandes homens e mulheres, e até parecia que esses caras não tinham pontos fracos, tudo que eles faziam dava certo, dava direitinho, eles conquistavam multidões para Cristo. E daí nós fomos entregando-nos de corpo e alma, pagando preço alto em alguns aspectos, mas nós tínhamos um modelo missiológico que nós tínhamos herdado. Esse modelo missiológico fazia com que nós tivéssemos uma teoria de missões e uma prática missionária que estava baseada naquelas passagens da Bíblia preferidas que nós temos sobre missões, nossos versículos preferidos, e algumas dessas passagens tinham uma característica extremamente importante. Eram passagens que continham um mandamento. Portanto, Rosângela e eu fomos para Marrocos, país proibido a pregação do Evangelho, para pregarmos, para evangelizarmos, para discipularmos, para estabelecermos igreja, com um conceito, uma definição teórica de que nós tínhamos que basear nossa definição de missões em passagens bíblicas que contêm mandamentos. E aí, quando nós pensamos nessa definição clássica de missões, e nós começamos a pensar nos nossos versículos preferidos, eu imagino que um dos primeiros que sempre vai aparecer na nossa mente é o capítulo 12, versículos 1 e 2 do livro de Gênesis. E aí nós vemos Deus dando um mandamento claro para Abraão. E que aqui está composto vários dos conceitos que nós temos quando nós falamos de missões. Aqui está falando que precisa haver uma movimentação geográfica, sai da tua terra, vai para outra terra, e eventualmente o que Deus prometeu a Abraão é que ele abençoaria Abraão, e através da família de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. Fantástico, isso faz parte da nossa definição de missões.
E é uma pena, mas provavelmente é o que normalmente acontece. Quando nós falamos de versículos missionários da Bíblia, normalmente nós mencionamos capítulo 12 de Gênesis, versículos de 1 a 3, e depois o próximo versículo, a próxima passagem que os cristãos das igrejas evangélicas brasileiras normalmente mencionam, dando um salto de praticamente 2.000 anos, já chega então em Marcos, por exemplo, capítulo 15, ou ainda Mateus 28, 18, onde nós vemos que nós temos que pregar o Evangelho, e agora eu vi que o Evangelho está escrito errado, Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. São versículos missionários preferidos que você e eu temos no nosso coração, que mostram uma verdade absolutamente clara e essencial de que a expectativa é que, como Deus tem um plano de abençoar todos os povos e as famílias da terra, através de Jesus esse plano vai se concretizar, e para que ele se concretize, você e eu precisamos ir por todo o mundo pregando o Evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. E provavelmente nessa nossa definição e nesses nossos versículos missionários preferidos, nós incluiríamos também o famosíssimo Atos capítulo 1, versículo 8 de Atos, onde o próprio Jesus está nos dizendo que nós receberemos o poder do Espírito Santo e devemos então ir tanto para a Judeia, Samaria, como os confins da terra. E se eu tiver um pouquinho mais afinado com a Bíblia, é possível ainda que dentre esses versículos preferidos eu acabe mencionando o Apocalipse. Obviamente não podemos deixar de fora o aspecto escatológico, onde vemos que pessoas de todos os tribos, povos, raças, nações estarão lá naquele dia adorando o Cordeiro. E agora eu queria que vocês prestassem atenção nessa definição que eu tirei de uma igreja, cujo nome eu não vou falar, mas é uma descrição que normalmente é o resultado que nós temos quando nós nos baseamos nesses versículos missionários preferidos, que geralmente são compostos por mandamentos, ordens claras do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E eu queria que você, ao ler essa passagem, essa definição de missões clássica que eu tirei de uma igreja evangélica brasileira, você me dissesse se você acha que estamos completos nessa definição ou se deveríamos pensar em alguns aspectos mais. E nessa definição clássica, normalmente oriunda dessas passagens onde nós temos mandamentos claros, nós vemos que missões têm como definição todo o ministério desenvolvido pela igreja, além de suas fronteiras físicas ou culturais, próximo slide, cujo propósito seja cumprir a grande comissão proclamando o Evangelho de Jesus Cristo por meio da evangelização, do discipulado e da implantação e desenvolvimento de igrejas. Vamos ler mais uma vez. Missões têm como definição todo o ministério desenvolvido pela igreja, além de suas fronteiras físicas ou culturais, cujo propósito seja cumprir a grande comissão, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo por meio da evangelização, do discipulado e da implantação e desenvolvimento de igrejas. A pergunta é, baseado nos versículos que nós acabamos de ver, existe algum problema com essa definição ou será que está ok e é uma conclusão correta e válida baseada naquilo que nós acabamos de ver? Qual é a sua opinião? Pois não. Eu acredito que está um pouco limitado, porque missão, segundo o conceito que foi colocado aí, não é só extrapolar os limites físicos e culturais. Eu penso que missão se dá no lado interno também, dentro do âmbito mais acessível. Interno você quer dizer local, nacional, estadual? Regional, familiar, profissional. Ótimo. Aqui está pensando principalmente na transposição de barreiras geográficas ou mesmo até culturais. Ok?
observação. O que mais? O que mais vocês veem aqui? Pode ser que você fale, não, acho que está perfeito, tudo bem, não tem problema nenhum. Ou você acha que pode estar faltando um aspecto interessante. E não é a definição de vocês, certo? Não. Ótimo. O Isaac conhece a igreja de onde veio essa definição, depois eu falo. Está tudo bem aqui? Todos de acordo? Não queria continuar se vocês tivessem problemas sérios com essa definição. Tem uma irmã aqui que quer falar, mas parece que ela é tímida, está se segurando. Mas tá bom, vamos respeitar os cílios. Estamos de acordo? Ok, então vamos lá. Quando, e aqui desculpa a ironia, quando nós olhamos somente para esses versículos que contêm mandamento, que contêm uma ordem, parece que a conclusão sobre o que é missões se torna bastante óbvia. Mas se torna óbvia com um certo probleminha que eu vou comentar com vocês, e aqui onde vocês não precisam estar de acordo, e por favor levante a mão e vamos conversar sobre isso. Existe a conclusão que nós chegamos com esses versículos missionários preferidos existe uma ordem do nosso Senhor, essa ordem é clara, portanto, e aqui deixa eu abusar da ideologia brasileira, pelo menos dos anos 80 e dos anos 90, portanto, nosso general é Cristo, sou um soldadinho de Jesus, vou com Josué lutar em Jericó, sou parte do exército. Quem não conhece? Vou com Josué lutar em Jericó. Se você cresceu numa igreja, não tem como você não ter cantado esse corinho. Vou com Josué lutar em Jericó, sou parte do exército de Deus, vou romper em fé. Esse é um pouco mais novo, acho que eu escutei depois que eu voltei para o Brasil. Nenhum inimigo nos resistirá, o que, pelo menos, me dá a impressão, e isso me chocou bastante, quando depois de 23 anos fora do Brasil, pregando o Evangelho em lugares onde, num país de 40 milhões de pessoas, haviam talvez 500 cristãos. Talvez. E nós viajávamos 3, 4, 5 horas pelas montanhas de ônibus, atravessando centenas de quilômetros sem um evangélico, sem um cristão, para lá no final do mundo, depois de Marrakech, estudar a palavra com uma pessoa que há 3 anos estava estudando a Bíblia sozinho, através de um programa pirata de rádio que chegava em árabe da Europa. E aí a gente chega no Brasil e eu vejo esse evangelicalismo absolutamente triunfalista. Nós vamos conquistar, nós vamos romper fé. E eu vou para Josué lutar em Jericó. Estou indo para Jericó daqui uns meses, mas não planejo nesse tom assim, né? Nenhum inimigo nos resistirá. E com isso, a nossa missiologia, que teoricamente deveria ser uma missiologia baseada na missão de Deus, por ser triunfalista, porque nós olhamos somente os versículos onde existem ordem e mandamento, como válidos para definir o que significa fazer missões, automaticamente nosso vocabulário missiológico passa a estar impregnado por expressões de cunho militar. Olha só: guerra, recrutar, estratégias e alvos, fazer campanhas e cruzadas. Não mencione essa palavra em línguas muçulmanas. Se você tiver amor ao seu pescoço. Conquistar povos não alcançados,
derrubar fortalezas, mobilizar, derrotar as hostes do inimigo. Tem muita verdade aqui, só que por entendermos que nós fazemos parte do exército de Deus e que nós estamos obedecendo o nosso general Cristo, porque Ele nos deu uma ordem e a autoridade provém de ordem, eu uso todo esse vocabulário. Esse vocabulário chega nos ouvidos dos muçulmanos, hindus, budistas, etc, etc. E no próximo slide, com todo esse vocabulário, eu chego para o muçulmano dizendo que eu quero comunicar o amor e a reconciliação oferecida por Deus em Cristo Jesus. Não cola. Na época de internet, na época de Facebook, na época de que todo mundo está lendo todo mundo e tem tradução automática no Google, etc, etc, etc. A nossa atitude como evangélicos não está batendo com a mensagem que nós queremos passar quando chegamos para pregar o Evangelho, e a primeira coisa que eles pensam: vocês são falsos, vocês são hipócritas. E isso está atrapalhando seriamente o trabalho missionário e o movimento missionário brasileiro. Dentro dessa forma tradicional evangélica de entender as missões, quando nós olhamos para esses versículos preferidos, nós chegamos facilmente a 3 conclusões. E aqui, respondendo as perguntas que eu coloquei no começo, onde nós devemos fazer missões, está absolutamente claro, em Jerusalém, dizendo aqui o que o irmão disse, tem que ser na nossa região também, Judeia, um pouquinho mais longe geograficamente, Samaria e até os confins da terra. Ok, isso é o onde. Qual é a missão? Pregar o Evangelho, fazer discípulos e estabelecer novas igrejas. Uma terceira conclusão que você e eu chegamos: nós somos os protagonistas, você e eu temos uma missão, e portanto eu vou com Josué no caminho, com esse pique triunfalista. Agora, antes da gente fazer uma virada, é o momento da crítica. Pode disparar. Quais são os problemas? O que é que está te incomodando em tudo isso que nós estamos vendo até agora? Ou nessa direção que eu estou levando a conversa? Lembre-se que eu falei que a pressuposição central do que nós estamos falando aqui é que a Terra gira ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. O que te incomoda aí? Deixa eu fazer uma pergunta. O pastor pode falar também ou não? Não? Ou ele fala muito, vocês preferem que ele nem comece? Autorizado a você falar, meu pastor? Então, se você quiser, por favor, perguntas, fiquem à vontade. Alguém estava falando, desculpa. Sermos protagonistas. Sermos protagonistas. Ok. Então você acha que aqui talvez tenha um probleminha que precisa ser resolvido. Interessante. Ok. A missão é nossa. Você tem um problema com essa ideia de que a missão é nossa? Bom, como teve a missão de Deus, né? Então você acha que está difícil conciliar a missão nossa com a de Deus? Está complicado. Ok. O que mais? Ela é basicamente proselitista, né? Ela é basicamente... Qual a definição que você dá para o proselitista, Isaac? Aderir novos membros para o clube.
conquistar novos membros do clube. Ok? E você pode dar um sinônimo de clube aí nessa sua analogia? A igreja. A igreja. Ok. Correto. Obrigado. O que mais? Quando alguém se coloca assim na ponta da cadeira, é porque quer falar ou não? Pois não. Talvez limitar o indivíduo, limitar, na verdade, o poder de Deus às pessoas. Ok. As pessoas que devem Deus não é limitado, não tem a gente para fazer a missão que é. Ok. Será que existe a possibilidade de que aquilo que eu falei em alguns slides atrás, tenhamos passado do ponto em relação ao nosso triunfalismo evangélico? Você está ainda na expectativa para ver o que vai acontecer, né? Você quer saber por onde vai a coisa? Ok. Porque assim, gente, nós não podemos negar que o Senhor é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que mandou o seu Filho para morrer, morte de cruz, que se humilhou até a morte. Esse triunfalismo não deveria se tornar em ufanismo, que acaba cegando fortemente qual é o nosso papel como discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. E esse triunfalismo evangélico está permeando a nossa atitude nas mais diversas áreas da sociedade e, de algumas perspectivas, em algumas situações, tem atrapalhado o testemunho cristão de uma forma impressionante. Mas como eu vou pelo inferno e as muralhas vão cair, nós estamos quase achando que o nosso papel como cristãos neotestamentários é fazer o possível para estabelecer com as nossas próprias forças uma teocracia. Qual é a nossa missão? Nós somos os protagonistas, pois a missão é nossa. Talvez, para entendermos realmente a Missio Dei, precisamos tentar expandir um pouquinho essa percepção que nós temos. Esses versículos, muitos deles que contêm mandamentos, obviamente não são um problema. Quando nós dizemos que parte da missão é evangelizar, discipular, estabelecer igreja, existe algum problema disso? Obviamente que não. É parte clara e essencial do Evangelho e daquilo que nós, como cristãos, devemos participar. E o objetivo, obviamente, é a glória de Deus. O nome do nosso Senhor vai ser glorificado entre todas as nações. São aspectos inegociáveis das verdades bíblicas. Até o Papa Francisco disse que se a igreja não proclamar a Jesus, se o Evangelho não for pregado pela igreja, nos transformaremos em uma ONG piedosa, mas não na esposa de Cristo. Isso é ponto pacífico. Você e eu temos sim que evangelizar, temos que discipular, temos que estabelecer igrejas na nossa Jerusalém, na nossa Samaria, até os confins da terra. O problema dessa forma de pensar que nós tivemos até agora, o problema dessa nossa definição, não é o que ela afirma,
mas o que ela deixa de afirmar. Eu não creio que nós podemos dizer que ela está errada. Talvez, e aqui eu vou tentar mostrar para vocês, nós poderíamos dizer que aquela definição inicial, ela não está errada, talvez ela esteja incompleta. Mas a gente precisa ver se a Bíblia nos autoriza a dizermos isso. Eu nunca fiz as contas, mas alguém disse que 30% da Bíblia está composta por ordens e mandamentos, e 70% da Bíblia por histórias, profecias, poesias, cartas. Se você e eu entendemos que a autoridade emana somente de mandamentos, e que nossa definição de missões está baseada em Mateus 28 e versículos correlatos, isso significa que eu estou baseando a minha definição de missões em mais ou menos 30% da Bíblia, nem isso, e eu estou deixando na minha definição de missões 70% da palavra de Deus de fora. Quais as implicações de estarmos fazendo isso? E aqui tem uma declaração que nas minhas aulas sempre levanta polêmica. E vocês também, mais uma vez, não precisam estar de acordo. Estamos no século XXI. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Não tem negociação, salvação através de Cristo, somente. Palavra de Deus, a Bíblia inspirada, somente. Mas existe um outro aspecto. Alguém disse que a responsabilidade da igreja é declarar a cada geração que é a fé. Isso é sempre um desafio novo a cada geração, pois pensamentos não são estáticos. As palavras através das quais a igreja comunica sua mensagem em uma geração já terão seus significados modificados quando a próxima geração tiver crescido. Não há nenhuma declaração verbal que possa ser produzida que libere a igreja da sua responsabilidade de continuamente repensar e reafirmar sua mensagem. Está dizendo aqui mudar a sua mensagem. Continuamente repensar e reafirmar sua mensagem. Nenhum apelo aos credos e confissões pode alterar o fato de a igreja ter de declarar a cada nova geração como ela interpreta a fé histórica e como ela relaciona essa fé ao novo pensamento e experiência do seu tempo. Nada pode tirar da igreja a responsabilidade de declarar agora o que é a fé. É parte essencial de uma igreja viva que ela seja capaz e esteja disposta a fazer isso. Tem algo aí que te dá arrepio, que você se sente desconfortável, que como evangélicos protestantes nós não podemos aceitar? Ou será que o cerne do que está sendo dito, de que nós como cristãos do século XXI, entendendo que o nosso Deus é o mesmo ontem para todo sempre, que Cristo continua sendo a resposta, talvez o que esse texto esteja sugerindo é que nós devemos estar nos perguntando, mas qual é a pergunta? Não sei quantos de vocês desse tempo, mas alguns se lembram da igreja do Tio Cássio. E quando o pessoal se converteu, o pessoal estava pegando fogo por Jesus. E eles saíram pichando. Hoje já não se fala pichar, né, gente? Desculpa, o que era? É grafite. Hoje é grafite. Grafitando a cidade de São Paulo, escrevendo em tudo quanto é muro, Cristo é a resposta. Glória a Deus, Ele continua sendo a resposta.
Algum dia alguém se encheu e começou a escrever embaixo de todos esses muros, na escola e a talvez, por estarmos primeiro sendo ufanistas, talvez, por estarmos olhando somente alguns aspectos do ensinamento bíblico em relação à missão, talvez nós estamos dando respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Nós vivemos num mundo absolutamente complexo. E Cristo é a resposta para tudo isso. Mas Ele só vai ser a resposta para tudo isso se a nossa teoria de missões tiver espaço e permitir com que Cristo seja a resposta para isso. Qual é a solução? Imagino que diferentes pessoas têm diferentes propostas, mas mais e mais vários missiólogos estão se apegando à sugestão do Chris Wright. Ele disse que nós não podemos colocar de lado os textos imperativos, não podemos nos esquecer dos textos imperativos, mas o que nós precisamos fazer é adicionar à nossa compreensão do que é missões aquilo que vários teólogos estão chamando de textos indicativos. E aqui eu quero que vocês, quando vocês olham textos imperativos, nós já sabemos, são textos que possuem um mandamento, uma ordem. E o que seriam textos indicativos que nós precisamos adicionar à nossa definição de missões, porque senão nós estaremos fazendo uma definição de missões com 30% do conteúdo bíblico, de passagens bíblicas, deixando 70% de lado. O que vem à sua mente quando nós falamos em textos indicativos? Não vou deixar o Isaac falar porque ele sabe, então quero que vocês pensem um pouco. Algumas histórias que mostram como foi feito, ótimo, estamos num bom caminho. Joia? O que mais? Textos indicativos. Qual é o mais óbvio? Um norte. Oi? Estamos dando um norte. Está nos dando um norte, correto. O que mais? Indicação daquilo que se gosta. Indicação, vamos ficar na indicação daquilo que se gosta, por enquanto vamos deixar aqui, mas obviamente textos indicativos estão indicando alguma coisa. E o que será que esses textos estão indicando? E que nós precisamos olhar se vamos verdadeiramente ter uma definição de missões que complementa aquilo que nós já vimos. É bem interessante. São aquelas passagens que falam sobre o caráter de Deus. São aquelas passagens que falam sobre o que Ele fez e está fazendo. Será que nós temos base bíblica para fazermos isso? Irmãos, nosso maior modelo, nosso maior exemplo, por mais que você seja apaixonado por Davi ou pelo apóstolo Paulo, Deus nos diz: vocês devem ser santos. Não é Coríntios, não é São Paulo, é santos. Vocês devem ser santos, assim como eu, o Senhor, sou santo. Em outras palavras, se nós deixamos de lado da nossa praxis cristã o aspecto da verdade bíblica, que o nosso alvo deve ser
ser santos, assim como Deus é santo? Ou significa então que nós temos que olhar para o seu caráter e temos que olhar para aquilo que Ele está fazendo no mundo em que nós vivemos? Se nós deixamos isso de lado, nós perdemos alguns aspectos absolutamente essenciais. Mas se nós colocamos na nossa definição, no nosso estudo de compreensão do que é missão, nós sim vamos entender. Se nós juntamos essas passagens imperativas com as indicativas, nós vamos entender de quem é a missão. Por isso que Andrew Kirk, ele disse que não é tanto o caso de que Deus tem uma missão para a sua igreja no mundo, mas que Deus tem uma igreja para a missão dele. Isso inverte totalmente. E aqui a gente começa a entender o que tem a ver o Sol girando ao redor da Terra, ou a Terra girando ao redor do Sol. Quando nós começamos a olhar para o caráter e ações de Deus, porque Ele nos disse que nós precisamos ser santos como Ele é santo, nós começamos a ver que o próprio Deus tem como objetivo abençoar todos os povos da terra. Ele é um Deus que liberta, que livra da escravidão, que nos transforma em seu povo, que nos dá paz abundante. É um Deus cujo caráter não permite com que Ele faça acepção de pessoas. É um Deus que não aceita subornos, ou seja, não adianta querer torcer o braço de Deus oferecendo algumas coisas. Ele é um Deus que faz justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, porque é assim que Ele manifesta a sua santidade. E Ele está dizendo para você e para mim: vocês devem ser santos, assim como eu sou santo. E você fala: Marcos, isso é o Antigo Testamento. E obviamente a gente não vai entrar na exegese dessa passagem, porque ela é interpretada de diferentes maneiras. Mas aí nós vemos Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Vários estudiosos dizem que aqui está o cerne da missão de Jesus. Alguns chamam isso de manifesto de Nazaré. E você tem diferentes maneiras de interpretar isso, dizendo: não, isso aqui é tudo espiritual. Outros vão dizer: não, isso aqui é tudo material. Eu não vejo nenhuma dificuldade em entendermos que ambos estão incluídos aqui nessa passagem. Depois de Jesus dizer: foi para isso que o Pai me enviou, nós vemos em João 20, 21, que Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. A missão é de Deus. Qual é a missão de Deus? É interessante que uma das consequências do pecado que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3 é que o ser humano foi impedido de ter acesso à árvore da vida. No novo céu e na nova terra, nós vemos a descrição em Apocalipse 22. E uma das coisas, quando a maldição por causa do sacrifício de Cristo na cruz foi quebrada, lá no Apocalipse 22 está dizendo que teremos acesso mais uma vez à árvore da vida, cujas folhas servem para a cura das nações. No início da história, não temos acesso à árvore da vida. No final da história,
essa árvore da vida, mais uma vez, está disponível para aqueles que confessarão a Cristo como Senhor e Salvador. E as folhas dessa árvore servem para a cura das nações. Com muito temor e tremor, eu escrevi aqui uma decisão simples que nos ajuda a entender um pouquinho qual é a missão de Deus. E aqui nós não estamos falando que nós vamos conseguir isso. Nós não vamos estabelecer o reinado de paz e alegria. Mas é o próprio Deus, na sua missão, ele entende que toda maldade existente na criação deve ser destruída, deve haver a cura de toda dor e enfermidade, a reconciliação plena por meio da cruz de Cristo, do nosso relacionamento com Ele, com o próximo, por Ele mesmo, com a natureza. Aquela ideia clássica. Se no Éden 4 tipos de relacionamentos foram quebrados, o sacrifício de Cristo na cruz não pode ser menos do que consertar todos esses relacionamentos que foram quebrados no Éden. O que inclui meu relacionamento com Deus, com o próximo, comigo mesmo e com a natureza. Qual é a conclusão que chegamos? A missão é de Deus. Ele toma a iniciativa, Ele é o protagonista. Você e eu somos os coadjuvantes. E aí nós chegamos no Sol, que gira ao redor da Terra, ou não. Um teólogo disse: o equivalente teológico de supor que o Sol gira ao redor da Terra é a crença de que a totalidade da verdade cristã é sobre mim e sobre minha salvação. Mas nós não somos o centro do universo. Deus não gira ao nosso redor. Deus fez os seres humanos com um propósito, não simplesmente para eles, não somente para que eles possam ter um relacionamento com Deus, mas para que por meio deles, como os portadores da sua imagem, Ele possa trazer sua sábia, feliz e frutífera ordem para o mundo. Nós somos parte de um plano maior de Deus. Jesus morreu sim por mim e por você. Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Jesus ressuscitou, inaugurando a nova criação. Mas o plano de Deus é restaurar para si todas as coisas. Ele é o centro. Você e eu giramos ao redor dele, que é o Sol. E nós giramos ao redor dele por causa de algo fantástico. Porque nós sabemos que é ele que salva e liberta. Nós sabemos que foi ele, não você e eu, que venceu a morte. Nós sabemos que é Ele que criará um novo céu e uma nova terra. Nós sabemos que é Ele que julgará toda lágrima. É Ele que vai eliminar toda dor. É Ele que eliminará tudo que é impuro, enganoso e vergonhoso. Não sou eu, não é você. É o próprio Deus que na sua missão está trabalhando para que isso se torne realidade. Mas o que acaba sendo absolutamente impressionante e que, apesar de você e eu sermos coadjuvantes, Ele está chamando você e eu para termos o grande privilégio de fazermos parte da sua missão de abençoar todos os povos da terra, usando os dons e talentos que Ele deu para mim
e para você. Não somos dignos de fazer parte dessa coisa incrível de Deus consertar o que está errado. Mas nós somos chamados. Ele te escolheu e Ele me escolheu. E mais incrível ainda, Ele chama você e eu pelo nome. E Ele está dizendo: venha fazer parte daquilo que eu já estou fazendo, que através de Cristo Jesus, reconciliar todas as coisas para você mesmo. Uau! Eu não quero viver, mas graças a Deus, porque Ele mandou seu Filho, que morreu na cruz. Portanto, somos justificados. Por causa disso, eu posso participar dessa missão fantástica de Deus, de abençoar todos os povos da terra e de trazer cura para as nações. Então, como participamos da missão? Sendo testemunhas do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Eu saí de uma conferência de Lausanne e só aqui a gente teria que destrinchar muita coisa. Veja só que interessante. Vou usar agora uma citação de um teólogo considerado liberal. E esse teólogo considerado liberal, ele diz o seguinte: o reinado de Deus é mais do que o progresso humano no plano horizontal. Assim, se por um lado sustentamos o sim de Deus ao mundo como expressão de solidariedade cristã com a sociedade, atuando contra as realidades da injustiça, também temos de confirmar a missão e evangelização como não de Deus, como expressão de nossa oposição e conflito com o mundo. Se o cristianismo se funde com movimentos sociais e políticos ao ponto de identificar-se completamente com eles, a Igreja tornar-se-á mais uma vez o que se chama de religião da sociedade, correndo o risco de esquecer-se do seu Senhor e perder a sua identidade. Esse é o teólogo liberal. E agora temos uma citação de um teólogo ao nome, fundamentalista. Se é que você considera ele fundamentalista, nada mais nada menos do que nosso amigo Martinho Lutero. Se você prega todos os aspectos do Evangelho, exceto os temas que lidam especificamente com as questões do seu tempo, definitivamente você não está pregando o Evangelho. Vamos parar por aqui. Pedir a Deus que nos ilumine, que nos mostre de que maneira você e eu podemos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo em todo o seu ensinamento, em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Gostaria que você baixasse sua cabeça um instante. Senhor, que privilégio incrível, como resultado do sacrifício de Cristo na cruz, seu sangue derramado. Cada um de nós aqui que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, temos o grandíssimo privilégio de participarmos da sua missão, de abençoar todos os povos da terra, de levar cura para as nações.
privilégio tremendo, Senhor. Realmente não somos merecedores, somente por causa de Cristo. E oração que tu continues, Senhor, pelo dom incrível que tu já começaste na vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, e que eles possam continuar recebendo de ti para entender de que maneira nós podemos ser testemunhas do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todas as esferas da sociedade. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.